Permitam-me começar com uma afirmação que é verdadeira e espero que todos se lembrem disso. Músculo não conhece idade. Em outras palavras, seja você uma criança ou uma pessoa de 90 anos, pode ter um corpo forte, em forma e saudável. Não é uma má ideia pesquisar atletas de 100 anos no Google e dar uma olhada no que eles estão fazendo, porque ninguém aqui tem realmente 100 anos. Minha assistente, Amélia, que trabalhou comigo por 5 anos, ela é naturopata, se casou, tinha um aplicativo pequeno no celular dela, né? Apenas uma foto de 2 mulheres. Ambas tinham 80 anos. Uma delas estava acima do peso, curvada com uma bengala, e a outra ela usava tipo, né, um top cropped de sutiã esportivo e então calças de corrida, e dava para contar seus músculos abdominais. Ela estava. Ambas tinham 80 anos. O músculo não conhece idade, então quer você esteja 8 ou 80, você pode ter um corpo forte e em forma. E acredito que é muito importante nos prepararmos para nossos anos finais. Quantas pessoas não fazem isso e seus anos finais, infelizmente, são passados em miséria? Precisamos nos preparar para os nossos últimos anos e uma das maneiras provavelmente mais eficazes de fazer isso é manter o corpo forte e em forma. Claro, dando muita água e alimento nutritivo, já analisamos isso, mas qual é a melhor forma de exercício? Muitas pessoas me dizem, eu não faço exercício porque simplesmente não tenho tempo. Então vou mostrar uma forma de exercício hoje que leva apenas 15 minutos por dia. Você está interessado? Sim. Oh, estou muito interessada. Costumávamos fazer meia hora por dia e uma das razões pelas quais comecei a me exercitar, sim, na verdade eu não me exercitava oficialmente porque pensava, estou sempre ocupada, estou no jardim, estou correndo aqui, correndo ali, e isso aconteceu comigo provavelmente há cerca de 15 anos. Eu fui para a Nova Zelândia e a senhora com quem eu fiquei disse para mim, faço uma caminhada de 5 quilômetros toda manhã, gostaria de me acompanhar? É pela floresta. Eu disse, adoraria. Não preciso acordar as crianças, não preciso colocar a roupa no varal, não preciso preparar o café da manhã, porque ainda tinha alguns adolescentes em casa naquela época. Bem, depois de cerca de 3 quilômetros, eu mal conseguia acompanhá-la e ela tinha o dobro do meu tamanho, 10 anos mais jovem. No dia seguinte, quando acordei, eu mal conseguia me mexer, Ela disse, você vem, Bárbara? E eu disse, sim, claro. Como eu posso não ir? Sou a professora de saúde, estou na cidade deles dando palestras sobre saúde. Só que eu definitivamente não conseguia acompanhá-la este manhã. E toda vez que ela se virava, ela dizia, você vai? Sim, tudo bem, tudo bem? Ó céus, doeu? Doeu muito. Ela tinha uma amiga com ela, eu fiquei muito para trás, aprendi minha lição. A partir daquele momento, eu me exercitei todos os dias. Foi quando percebi que estar ocupado o dia todo não é suficiente. Eu reconheço, se você trabalha como jardineiro e você está capinando os canteiros de jardim e levantando certamente há alguns trabalhos onde sim você está se exercitando muito. Se você é personal trainer, sim, você não precisa reservar um tempo especial todos os dias, mas mesmo massagistas, terapeutas de massagem, eles ainda precisam fazer aquele exercício diário. Então, qual é essa forma de exercício? Meu marido e eu começamos a fazer uma caminhada de meia hora todos os dias. Então, quão animada eu fiquei quando descobri que há um que leva apenas 15 minutos. E deixe-me contar outro benefício que recebi quando comecei a implementar um programa de exercícios. Meus pés estavam sempre frios. Eu estava sempre sentada em nosso pequeno banheiro com meus pés na água morna, aquecendo-os. Eu, sempre fria, comecei a me exercitar. E adivinha? Não tenho mais os pés frios, não fico mais no pequeno banheiro com os pés em água quente. Preste atenção, eu me esforço muito para garantir que estou aquecida, com certeza. Costumava sair de casa, né? Na época estávamos em Melbourne, isso fica bem no sul da Austrália, no estado de Vitória. E na maioria das vezes, quando eu caminhava, estava completamente escuro lá fora, porque quando eu voltava para casa eu pensava, como vou fazer isso? Tenho que acordar as crianças, tenho que colocar a roupa para lavar, tenho que começar o café da manhã. Então, a única maneira que encontrei foi levantar um pouco mais cedo. Comecei a caminhar às 5h30, estava escuro lá fora.
Mas o que descobri foi que uma vez que você começa a caminhar, seus olhos logo se ajustam, porque é complicado levar uma lanterna. Eu saía de casa e estava frio e escuro, eu usava um cachecol, usava um chapéu, tinha que usar luvas. E quando estava voltando, isso depois de meia hora, uau, o cachecol saiu, o chapéu saiu, as luvas estavam sendo tiradas, e eu entrava na casa dizendo, uau, está quente aqui dentro. Ninguém mais pensava isso. Tenho um amigo, o nome dele é Dr. Jonathan Gibbs, e ele fez um doutorado sobre o efeito do exercício nas células e me disse o seguinte, ele disse, quando você faz isso pela manhã, uma rede de capilares é aberta que equivale à distância ao redor do planeta Terra. Bem, mal posso entender isso. Então, onde estão esses capilares? Eles estão nas suas extremidades. Estão nas suas pontas dos dedos, estão no seu cérebro, estão nos seus olhos. Então, aumenta a visão, aumenta a audição. Isso aumenta cada função do corpo. Levítico 17:11 declara que a vida da carne está no sangue. Isso move o sangue. Então, sim, quão animado eu estava quando encontrei apenas 15 minutos. Bem, vamos dar uma olhada nisso. É chamado de treinamento intervalado de alta intensidade, ou frequentemente chamado de treinamento HIIT. E a primeira evidência documentada do treinamento HIIT foi provavelmente o antes da guerra. Alguns treinadores alemães estavam treinando seus atletas nisso. A guerra veio, muito foi perdido, e então a próxima vez que foi documentado foi por um treinador japonês chamado Tabata. Agora, em muitas academias, ainda tem o protocolo Tabata, e ele era treinador das suas meninas nos Jogos Olímpicos, e elas estavam fazendo patinação artística. E ele descobriu que, se elas fizessem o treinamento HIIT, elas teriam uma vantagem. Então, o que ele fez? Então, a alta intensidade, ele fez as garotas fazerem isso por cerca de 20 segundos. A recuperação foi provavelmente 60 segundos e o ciclo, ou seja, é feito por um ciclo seria cerca de 6. Então, são 6 ciclos de 20 segundos de alta intensidade, 60 segundos de recuperação. Ele descobriu que na hora dos Jogos Olímpicos eles tinham uma vantagem. Eles tinham uma vantagem sobre os outros atletas. E não é isso que realmente importa? Todos que vão aos Jogos Olímpicos são os melhores que seu país possui e às vezes vencem por frações de segundo. Então, encontrar algo que desse às suas meninas uma vantagem era muito importante. Li sobre o treino HIIT. Provavelmente o primeiro livro que li sobre isso foi o livro do Dr. Doug McGuff, chamado Body by Science. E ele é médico, acho que ele é cardiologista, e ele descobriu isso. Então o que ele fez foi 30 segundos de alta intensidade, 90 segundos de recuperação para um ciclo de 6. E o que eu descobri na minha leitura é que esse provavelmente é um tempo que a maioria das pessoas considera o melhor possível. A maioria dos experimentos de HIIT, o treinamento HIIT, foram feitos em uma bicicleta ergométrica. Então, se alguém está um pouco instável nos pés, tornozelos, joelhos, quadris não estão funcionando bem, a bicicleta ergométrica, eles conseguem se segurar, podem ir o mais rápido que conseguirem e então fazem o tempo de recuperação. Então, o que é alta intensidade? É correr pela sua vida. É ir o mais forte e rápido possível, seja nadando, seja correndo colinas acima. Quando eu estava em Mount Isa fica perto do topo da Austrália, bem no meio, e há muita mineração lá. Então eles têm essas colinas que basicamente parecem assim, eu acho que são montes de terra que saíram das minas. Então eu estava lá fazendo ou dando algumas palestras sobre saúde. Então, digamos que este sou eu aqui, é mais ou menos desse tamanho que eu sou. Então eu subia e quando chegava lá em cima eu estava eu estava experimentando alta intensidade. Então isso sem nem estar correndo, isso é só caminhando, é quase escalando de tão íngreme que era. E então eu parava e tinha meu tempo de recuperação. Então o que é tempo de recuperação? Bem, a pesquisa mostra que o melhor tempo de recuperação é quando você está se movendo um pouco. Então o que eu faria eu faria meus alongamentos. Eu
Além, não posso fazer muito porque estou todo conectado, mas eu faria meus alongamentos. E como todo o meu exercício está sendo feito nas minhas pernas, eu poderia fazer, você sabe, os 10 para baixo, né, os 10 para cima e os 10 para trás. Então, o melhor tempo de recuperação é quando você está fazendo isso devagar. Então, Michael e eu, nós corremos ladeira acima porque estamos nas montanhas. Então, há colinas e depressões e subimos a colina correndo e depois descemos a colina andando. E então nós estamos, quando terminamos de descer a colina, facilmente se passaram 90 segundos, talvez um pouco mais, sabemos que estamos prontos para ir de novo por causa da nossa respiração. Sua respiração e seu coração acalmaram. Quando você acha que pode ir novamente, então está pronto para a próxima alta intensidade. E então, o que eu faria nas colinas? Depois eu faria outro. Então, eu conseguiria 2 intensidades altas aqui. Eu caminharia por um tempo e depois desceria e então encontraria outra. Então, quando estou apresentando em Mount Isa, eu digo às pessoas, vocês nem precisam correr aqui. Então, tudo que precisam fazer é caminhar, é subir aquelas colinas. Então, é o que for necessário para acelerar o seu batimento cardíaco e sua respiração aumentou. Quando comecei a fazer isso, porque ler o livro é uma inspiração tão grande, lê-lo, ele diz, quando começar a implementar isso, não vamos conseguir segurá-lo, por causa do que isso vai fazer pelo seu corpo. Então, eu mal podia esperar para tentar. Agora, quando eu cheguei a 20 segundos, estou correndo colina acima, meu corpo está realmente dizendo para mim, acho que chega. Chego a 25 segundos e meu corpo diz, isso está ficando ridículo. Chego a 30 segundos e se eu não contar, não chego tão longe, porque vou escutar o corpo que diz, sim, isso serve. No estudo do coração de Framingham, citei este estudo algumas vezes, 30 mil pessoas, uma pequena cidade, ao longo de muitos anos, eles descobriram que pela idade de 50%, 40% ou a maioria das pessoas perdeu 40% da capacidade pulmonar. Por quê? Porque as pessoas nunca fazem o que você sente quando chega ao final dos seus 30 segundos. Esses pulmões estão completamente esticados. Aqueles bronquíolos no final estão sendo forçados a começar a trabalhar. Respiradores de peito alto podem perceber que a metade inferior de seus pulmões pode quase entrar em dormência. Então não é surpresa, aos 50 anos, muitos perderam 40% da capacidade pulmonar. O estudo mostrou que aos 80 anos, a maioria havia perdido 60% da capacidade pulmonar. Lembra do oxigênio? O elemento mais vital necessário para a vida. Bem, é daí que o obtemos através dos nossos pulmões. Recuperação. O tempo de recuperação é o seu indicador de condicionamento físico. O Dr. Al diz em seu livro, Pace, ele é considerado o médico do exercício. Seu livro é um best-seller. O que significa Pace? P é progressivo, isso é progressivo. Quanto mais você fizer, mais forte ficará. Eu não sei se isso já ficou fácil, certamente mais fácil do que quando comecei, mas o tempo de recuperação encurta. Então, seu tempo de recuperação é o seu indicador de aptidão física. Então, pace é P de progressivo, A de aceleração. Você está acelerando. Isto não é uma caminhada suave. Você está acelerando, né? Então, quando o Mark e eu estamos subindo a colina correndo, não conversamos, ele está bem na minha frente porque suas pernas são cerca de 10 centímetros mais longas que as minhas. Eu digo a ele, você deve adorar correr comigo. Isso faz você se sentir como um corredor olímpico. Então, você está acelerando e C é cardiopulmonar. Então, cardio significando o músculo do coração. Há uma maneira de fortalecer o coração, não há outra, e isso é exercício. Então, o exercício fortalece o coração. Vou te contar uma história para ilustrar. Meu filho, Peter, há cerca de 10 anos, quando ele tinha 25 anos, estava treinando para um triatlo. Então, ele corria subindo e descendo as colinas atrás de Brisbane, que é onde ele morava na época. Agora, ele é azulejista. E ele estava desmontando uma antiga penteadeira que tinha um grande lasca dela, uma lasca enorme, e era de cerca dos anos 50. Sabe aquelas antigas de cerâmica? Ele tirou e não percebeu o quanto era escorregadio e caiu e acertou o tornozelo dele.
Na verdade, acho que se ele não tivesse um osso ali, poderia ter levado o pé inteiro e o sangue espirrou no teto. E ele chamou meu filho James, meu filho mais velho, James. James disse, estou no telefone, amigo. Pete disse, acho melhor você vir rápido. E eu te digo isso porque se passaram alguns minutos até James entrar na sala. E quando ele entrou no quarto, ele disse que esse pequeno banheiro, o teto e as paredes estavam cobertos com essa decoração mais adorável de sangue, pequenas gotas. Quando eles foram ao hospital, enfaixaram, chegaram ao hospital, a enfermeira continuava tomando o pulso de Peter. Estava em 50 batidas por minuto. E ela não podia acreditar que eram 50 batidas por minuto. Por que eram 50 batidas por minuto? Porque Peter tem corrido subindo e descendo colinas. Quanto mais forte o coração fica, menos ele precisa bombear, porque cada bombeamento é tão poderoso. Era tão poderoso, o sangue atingiu o teto. Na verdade, se a frequência cardíaca em repouso de Peter tivesse sido o 70, 80 batidas por minuto, apenas teria nem sequer atingido o teto. Bem, Peter não fez o triatlo. Ele teve que consertar o pé. Na verdade, o médico não conseguia acreditar que ele não tinha cortado nenhum tendão. Ele continuava pedindo para ele mover o dedão do pé. Sim, isso precisou de algumas camadas de pontos, esse aí. Não estamos felizes por termos hospitais e médicos quando temos uma lesão grave? Com certeza. E Peter estava tão feliz que lá estava, que ele recebeu uma injeção de anestésico local, sabe? Nós certamente não discutimos a medicina de emergência e o médico não podia acreditar que tinha passado pelos principais tendões. E eu disse ao Peter, essas eram as orações da sua mãe todas as manhãs. Ela te coloca nas mãos de Deus, mas é uma ilustração para mostrar que quanto mais você se exercita, mais forte o coração fica. E quando está forte, ele não precisa bater muito, porque cada batida é tão forte na entrega de sangue. Disse que temos apenas um número limitado de batidas por vida. Então você pode ver que quanto mais apta a pessoa, mais longa é a vida. E eu gostaria de sugerir que a qualidade de vida é melhor por causa do que o exercício faz para o corpo. Então, pace, aceleração progressiva de cardiopulmonar. Então, tem os pulmões, estava naquele livro e em outros livros onde ele citou o estudo sobre o estudo de Framingham. Então, você pode prevenir essa perda de capacidade pulmonar exercitando-se todos os dias e se você a perdeu, pode recuperá-la pelo exercício de alta intensidade. Então, a aceleração progressiva do esforço cardiopulmonar, você está se esforçando, aí está o pace. Mas o que eu sempre agradeço ao Doug McGuff é que ele nos leva para dentro da célula. Então, vou levá-los para dentro da célula agora. Aqui está a célula, nós já olhamos para a célula algumas vezes esta semana e a glicose entra. Ela passa por um caminho de 20 etapas e o caminho de 20 etapas nos dá 2 unidades de energia. O resultado final da via de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. A forma química de glicose chamada piruvato é alimentado na usina, chamada de usina, porque esse caminho de 8 etapas nos entrega impressionantes 36 unidades de energia. Observamos o fato de que este é um caminho anaeróbico. O caminho anaeróbico é o caminho de 20 etapas, significando sem oxigênio, produz energia pelo processo de fermentação. Enquanto isso, o caminho de 8 etapas é uma via aeróbica, porque usa oxigênio. Também analisamos o fato de que quando há excesso de glicose, ela é armazenada um pouco como um pequeno cacho de uvas e eles são pequenos cachos de glicose apenas esperando lá. E tenho certeza de que foram usadas na sua caminhada matinal, no meu exercício matinal esta manhã, porque só lhe demos caldo ontem à noite. E à medida que você começa a mover esse corpo, a única vez que isso pode ser interrompido é se você começar a caminhar sem beber água. E vamos olhar para a água daqui a pouco, depois da pausa. É vital que você beba água. Uma senhora me disse, não vou conseguir caminhar de manhã porque desmaio. E eu perguntei, bem, você tem água? Ela disse, não, eu não gosto de água.
Bem, você tem que ter água. O corpo precisa de sua água. Mas quando você bebe essa água de manhã e depois vai caminhar e seu corpo está começando a funcionar, ele precisa de mais combustível. Essas pequenas moléculas de glicose são colhidas e através do caminho, colhidas e através do caminho. É maravilhoso processo. Também consideramos o fato de que em uma dieta muito rica em carboidratos, o excesso de glicose, quando os estoques de glicogênio estão cheios, é armazenado como gordura. Então, quero mostrar como este programa de exercícios de alta intensidade afeta a célula e como ele pode, na verdade, reverter todo aquele processo que vimos anteriormente. Então, preciso te contar algumas coisas enquanto eu dou a ilustração. Então, o que eu não te contei outro dia é que esta via de 8 etapas é muito lenta. A via de 20 etapas é muito rápida. E enquanto estamos sentados de pé aqui no momento, eles estão interagindo muito bem. Mas quando você começa a correr pela sua vida, pedalar pela sua vida, rebater pela sua vida, nadar o mais rápido que pode, ambos os caminhos aceleram. O de 20 passos acelera, o de 8 passos acelera, mas há uma enzima que regula a taxa e que sempre mantém esta mais rápida e aquela mais lenta. Então, o que acontece agora é que mais piruvato está sendo produzido do que pode ser processado nas 8 etapas. E assim o corpo armazena esse excesso de piruvato como ácido láctico. Você já ouviu falar de ácido láctico? Todos nós já ouvimos falar de ácido láctico. Muito acúmulo, isso pode machucar, não pode? Todos nós sentimos isso. Então, acho que uma das coisas mais incríveis sobre esse treino intervalado de alta intensidade é o que acontece quando você está se recuperando. E não amamos a recuperação? Quando você está no tempo de recuperação, recuperando o fôlego, deixando o seu corpo acalmar um pouco, o fígado converte esse ácido lático de volta em piruvato e o alimenta na central de energia. O que significa que quando você está no tempo de recuperação, suas células estão queimando tanto combustível quanto quando você está correndo pela sua vida. Não é uma boa notícia? Isso é uma boa notícia, mas há outras boas notícias também, que é que está eliminando o ácido lático. Então, ele não tem oportunidade de se acumular nos seus tecidos. Ontem analisamos como a doença prospera em um ambiente ácido. Portanto, esse tipo de exercício é a melhor forma de exercício por muitas razões. E uma das razões é que ele dá aos atletas uma vantagem. Uma das razões é que vai te dar uma vantagem no seu dia. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Uma das razões para isso é porque não tanto definitivamente o que está acontecendo em alta intensidade, mas também o que está acontecendo no tempo de recuperação. Sou muito grato a Doug McGuff e aos cientistas que foram até dentro da célula para descobrir onde está o nosso porquê, para descobrir por que é tão uma forma poderosa de exercício. Não só é uma forma poderosa de exercício, mas não leva muito tempo, faça as contas, vou ser generoso aqui. O que é isso? Isso não leva mais do que 15 minutos em um dia. Temos 24 horas em um dia. Então, ninguém tem desculpa. Então, vamos continuar. Você está chegando ao final dos seus primeiros 30 segundos. Você está esgotando suas reservas de glicogênio. Você está chegando ao final da sua segunda série de 30 segundos de alta intensidade. Suas reservas de glicogênio estão se esgotando, mas precisamos de mais combustível. E então, o que o corpo faz agora causa a liberação do hormônio do crescimento humano. O hormônio do crescimento humano é muito ativo quando estamos crescendo, mas quando paramos de crescer, eu parei de crescer aos 16, isso provavelmente não te surpreende. Meu filho, William, cresceu 5 centímetros dos 19 aos 22. Os meninos geralmente crescem por mais tempo. Entra em aposentadoria. Mas quando você faz exercícios de alta intensidade, ele é retirado da aposentadoria. Deixe-me mostrar o que ele faz.
O que o hormônio de crescimento humano faz é provocar uma liberação de lipase sensível a hormônios. Lipase sensível a hormônio é uma enzima que decompõe células de gordura. Ontem analisamos a lipase sublingual. Lembra daquela enzima que decompõe os ácidos graxos de cadeia curta e média nas gorduras saturadas? Analisamos a lipase pancreática que decompõe os ácidos graxos de cadeia longa. Estamos analisando outra lipase agora, que é a lipase sensível a hormônios, que é liberado para quebrar as suas reservas de combustível. Não é isso que a gordura é? É o depósito de combustível mais incrível no corpo humano. Mas quantas pessoas estão carregando muito peso? Eles estão realmente passando fome na terra da abundância. Não conseguem acessar seus suprimentos de combustível, estão sempre cansados. Como acessamos isso? É assim que acessamos isso, causando a liberação do hormônio do crescimento humano. Então, a lipase sensível a hormônios é ativada e à medida que é ativada, ela passa a queimar gordura, ela se torna um queimador de gordura. Portanto, um dos motivos pelos quais, quando o hormônio do crescimento humano é liberado, o corpo começa a queimar gordura como combustível, é por causa de algo que analisamos ontem. Lembra da glicose? A glicose queima no corpo a 4 calorias por grama. Lembra da gordura? A gordura queima no corpo a 9 calorias por grama. Agora, você encontrará essa informação em todos os livros de perda de peso em cores psicodélicas. Quanto ao motivo pelo qual, se você quer perder peso, não deve comer gordura, mas eles não entendem o que é uma caloria. Você sabe o que é uma caloria? É uma unidade de energia. Então, se você quer um alimento de alta energia, o que você come? Isso, veja, é um equívoco. Não é de admirar que o corpo comece a queimar gordura como combustível, porque a gordura vai fornecer mais do que o dobro das unidades de energia que a glicose dá, porque esta pessoa está correndo pela vida. Precisamos de um combustível potente aqui. O hormônio do crescimento humano também aumenta a capacidade do corpo de processar proteína. Essa semana, analisamos a importância da proteína, a importância de consumir proteína suficiente. Observamos a importância de não beber durante as refeições ou diluiremos nosso ácido clorídrico e ele não conseguirá quebrar a nossa proteína de forma eficaz. E agora estamos analisando outro aspecto. O treinamento intervalado de alta intensidade provoca a liberação do hormônio do crescimento humano, que aumenta a capacidade do corpo de utilizar proteína. O hormônio do crescimento humano também aumenta a circulação do sangue para a pele. Agora, o efeito disso é retardar o envelhecimento. Não é de admirar que as estrelas de cinema paguem $1.000 por semana por esse hormônio do crescimento humano, porque a profissão delas depende de parecerem bem. E você pode ver, isso ajuda a parecer bem. Bem, estou oferecendo a você a preço reduzido hoje. 15 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade por dia causarão uma liberação desse hormônio do crescimento humano. E esse hormônio do crescimento humano permanecerá ativo por 24 horas. As pessoas me perguntam, com que frequência você se exercita? Eu digo, diariamente. Diariamente. Diariamente, porque eu quero esse hormônio do crescimento humano. Então, quando as pessoas dizem, né, Bárbara, o que você coloca na sua pele? Qual é o seu hidratante? Eu digo, nada, nada. O que eu faço? Eu gasto meu dinheiro em nozes e sementes de boa qualidade e abacates e azeites de oliva, o seu adorável prensado a frio. E eu me exercito todas as manhãs. Como eu poderia perder meu hormônio do crescimento humano diário? Se estiver uma ventania lá fora, se estiver nevando, então eu vou para o trampolim, faço minhas flexões. Vocês fazem flexões, senhoras? Eu faço meus alongamentos e sei que as gêmeas mostraram alguns alongamentos incríveis. Elas são muito boas nesses alongamentos. Eu
Eu machuquei minhas costas outro dia, levantei algo muito pesado e então Erin subiu na mesa. Ela está em cima da mesa e está puxando minhas pernas para cá e para lá. Uau! Ela disse, estou fazendo muito forte? Eu disse, desculpe, mas nunca vou dizer que está fazendo muito forte. Eu apenas vou respirar. 1, 2... Então, alongamentos são ótimos. Então, não importa o clima, mova esse corpo todos os dias, coloque-o em movimento, porque você colherá os benefícios ao longo do dia quando fizer essa pequena ação todas as manhãs. Eu tive um casal fazendo o nosso programa. Ela tinha, casal jovem, ela tinha 79, ele tinha 82. E eles nadam por 2 quilômetros no mar em Coffs Harbour, que é uma cidade costeira na Austrália. Está com aproximadamente a mesma temperatura deste lugar. Eles não têm neve, nós só temos neve bem ao sul, e mesmo assim apenas nos topos das montanhas. Então eles nadam por 2 quilômetros todas as manhãs. Eu disse, não é de admirar que vocês parecem bem. Eles quase não tinham uma linha no rosto. Eles eram pequenos, obviamente você pode ter algumas linhas, mas eu fiquei impressionado com a pele deles. Eles ficaram conosco por 2 semanas. Quando chegaram, pararam com os remédios para reduzir o colesterol, pararam com o anticoagulante porque estavam bebendo mais água. No meio da semana, eles decidiram parar o medicamento para pressão arterial também, e porque os níveis de açúcar no sangue estavam caindo, pararam esse medicamento. Eu digo, na segunda semana eles simplesmente reviveram, né? Voltaram para casa mais jovens do que quando vieram. Mas eu gostaria de mostrar a vocês uma das formas mais poderosas, é reconhecida como a forma mais poderosa de exercício que existe. E todos podem fazer isso e chama-se rebote. Agora, por que o rebounder ou o pequeno mini trampolim é uma forma tão poderosa de exercício? A força vem de uma atividade e apenas uma atividade, e isso é desafiar a gravidade. Não é isso que você faz nas flexões? Você está desafiando a gravidade. Veja um bebê. Eu tive 6 bebês e eu sei que em poucos dias, o que eles estão tentando fazer? Levantar a cabeça. Eles estão tentando levantar a cabeça. Na verdade, você precisa ter cuidado porque eles levantam a cabeça e podem bater no seu osso da clavícula. E então, não demora muito, né? Quando você os coloca no chão e eles começam a rolar. Depois, começam a levantar-se sobre as mãos e joelhos. Não demora muito depois disso, estão tentando se levantar. Eles estão constantemente desafiando a gravidade, não estão? Que eles, é a gravidade que causa força, e então você os coloca no berço e eles começam a pular no berço. Cheguei à conclusão de que as pessoas envelhecem porque param de pular. Qual é o velho ditado? Devemos pular de alegria. Então, por que o rebounder é tão poderoso? Bem, três forças se juntam com o rebote, porque eu sempre quero saber o porquê. 3 forças se juntam. Uma força é desafiar a gravidade. Então, desafiar a gravidade é uma das forças. A outra força que entra em jogo, e essa é a aceleração. Então, quando você está saltando do colchão para o ar, está acelerando. E então, assim que você chega ao topo do seu salto, você experimenta a desaceleração. Então, aceleração e desaceleração. Você conhece a aceleração quando você está no avião. Acho que meu momento favorito no avião é quando ele decola, vamos tão rápido, e vejo aquela terra se afastando de você. Então, aí está a sua aceleração. Desaceleração é quando você pousa e eles acionam os freios e você, fica pressionado contra o assento. Einstein diz que essas 3 forças têm o mesmo efeito no corpo. Não há uma célula no corpo que não seja afetada por essas 3 forças. E é isso que o torna uma forma tão poderosa de exercício. Né? Porque constantemente, enquanto você está pulando assim, as células estão sendo desafiadas, mas desafiar as células fortalece as células. Deixe-me mostrar o que mais o rebounder faz. Aqui está o seu sistema linfático. O seu sistema linfático é o aspirador de pó do seu corpo e seu sistema linfático tem portinhas assim ao longo dele.
Agora, o seu sistema de capilares sanguíneos é muito parecido, mas não tem essas portinhas e seu sistema de capilares sanguíneos tem músculos de cada lado. Então, quando o seu coração bombeia, bombeando o sangue ao longo dos capilares, esses músculos são afetados e o bombeamento acontece por todo o sistema. Podemos sentir um pulso, não é? Podemos sentir um pulso na virilha, podemos sentir um pulso em nosso... E tudo é afetado por causa do coração. O coração é a bomba e ele bombeia o sangue através do corpo. Você sabia que tem um segundo coração? É o seu músculo da panturrilha. Você já se perguntou como o sangue volta para o coração? Veja, seu sistema arterial é o sangue saindo do coração e seu sistema venoso é o sangue voltando para o coração. São seus músculos da panturrilha, e acho que você vai concordar comigo, quando estiver no rebounder, esses músculos da panturrilha, eles estão constantemente trabalhando, então o seu segundo coração está fazendo o sangue voltar. É por isso que pular no mini trampolim é tão eficaz para varizes. Você não tem artérias varicosas, você tem veias varicosas. É esse sistema venoso que é afetado e é por isso que no avião eles te dizem para mover o pé, não é? Porque quando você move o pé, você está movendo o músculo da panturrilha. Agora, nessa bomba e nesse músculo cardíaco, eles fazem com que esse sistema muscular ao redor da rede capilar continue movendo o sangue, porque o sangue é a vida da carne, mas não o seu sistema linfático. O seu sistema linfático não possui um sistema muscular ao seu redor e seu sistema linfático não tem uma bomba. E o seu sistema linfático varre os resíduos dos tecidos, lembra? É o aspirador do corpo. E deposita os resíduos nos linfonodos, no nosso pescoço, nas axilas, na virilha. Existem linfócitos, que são glóbulos brancos capazes de lidar com os resíduos, descartá-los no sangue, e então eliminamos os resíduos pelo suor. Eliminamos os resíduos pela urina, pelos nossos intestinos sai o resíduo. É assim que todo o processo acontece. Quando você acorda de manhã, esses pequenos portões estão todos fechados, o que significa que o lixo não pode sair. Basta sair da cama, mover os braços e as pernas para abri-los um pouco, mas a atividade que abre todas as portas no corpo inteiro é o trampolim. Então, quando você está no trampolim, deixe-me subir no trampolim e mostrar para você. Então, se você não está acostumado, pode apenas ir assim. Isso é chamado de salto para a saúde. Mas, à medida que você melhora nisso, eu não vou pular muito alto, mas você melhora. Você vê crianças, você já viu o que as crianças fazem Isso, você sabe, no começo, as crianças estão um pouco desequilibradas e você pode estar um pouco desequilibrado. Mas quanto mais você faz isso, melhor será o seu equilíbrio. Você também pode começar fazendo isso apenas indo assim. Mas este pequeno é chamado de salto de saúde. Mas quando você começa a pular, quando você está no auge do seu salto, todos os portões se abrem. Quando você toca o tapete novamente, todos os portões se fecham. Não é incrível? Você só precisa saltitar por 1 minuto de manhã para ativar o sistema linfático para o dia todo. E uma vez que o sistema linfático está ativado, cada movimento que você faz, apenas cocear a cabeça, virar, etc., mantém o movimento contínuo. Então, isso, novamente, é chamado de pulo da saúde. Se você não consegue fazer isso, está um pouco instável. Apenas encontre um poste para se segurar, ou você pode pegar acho que há outro trampolim no andar de baixo, que tem uma estrutura, e você pode se segurar nessa estrutura. Eu prefiro não, porque eu não quero ficar dependente da estrutura. Mas se for muito difícil para você, de fato, comece com a estrutura. Veja, mesmo fazendo este salto de saúde, eu posso sentir meu segundo coração, meus músculos da panturrilha, fortalecimento. Algumas pessoas dizem, eu não vou usar o rebounder porque, sabe, estou sem equilíbrio. Bem, adivinha como você ganha equilíbrio? Pulando. Se você não está acostumado com isso no início, pode ficar um pouco instável, mas quanto mais você fizer, perceberá que conseguirá equilíbrio. Seu equilíbrio é ajustado pela planta dos seus pés e pelos mecanismos finos no seu ouvido. E assim, o rebote redefine esses mecanismos finos no seu ouvido e redefine as solas dos seus pés. Jeffrey me deu permissão para
para colocar meus sapatos no tapete apenas enquanto estou dando esta palestra, mas é melhor estar descalço. E seus pés se espalham assim. Mas também fortalece o arco, porque quando você está pulando na ponta dos pés. Não há uma parte do corpo que não seja afetada. Rebotando, e essas três forças que se juntam, e o efeito que isso tem no sistema linfático, coloca isso na classe da forma mais poderosa de exercício que existe. E você pode dizer, bem, Bárbara, a maior parte do seu trabalho está sendo feita com suas pernas. E quanto à parte superior do seu corpo? Tudo é afetado, mas deixe-me mostrar como você pode fortalecer seus bíceps. Então você pula com as suas pé-palmas para baixo. Ao pular, isso fortalece o músculo do bíceps. Sim, você pode trabalhar seus tríceps também, e é aí que você coloca a palma para cima e pula com a palma da mão para cima, e isso fortalece os músculos do tríceps. E muitas vezes eu vou girar enquanto faço isso, então eu giro assim, e isso ajuda com a coluna. E então quando meus braços ficam cansados, então eu faço isso, mas geralmente faço 10 bíceps, 10 tríceps. Você também pode fortalecer sua visão. Como você fortalece sua visão? Agora, eu não estou fazendo muito e estou razoavelmente em forma, mas você pode ver isso na minha respiração? Então, não parece que você está fazendo quase nada, mas tem um efeito poderoso no corpo. Então, como você fortalece sua visão? Então, você pode também apenas fazer isso. Qualquer um pode fazer isso, onde você não está, nem mesmo pulando, mas está tendo um efeito. Como você fortalece sua visão. Então, agora mesmo, olhando para aquela porta ali, eu vou focar naquela árvore. Vou focar meus olhos nas folhas da árvore. E então, quando estou fazendo isso, a árvore está parada, mas as grandes árvores ao fundo estão pulando, e aquela lâmpada está pulando, e aquela lâmpada está pulando. Então, o que farei agora, depois de 10 pulos, é focar naquela lâmpada, manterei aquela lâmpada parada e as folhas que estavam paradas antes agora estão pulando na visão periférica. Consegue ver o que você faz? Você continua mudando o seu foco e isso fortalece a sua visão. Agora, eu uso óculos de manhã cedo para leitura detalhada. Desde que comecei a mudar o foco, minha visão melhorou. Eu estava prestes a ir para 250 de magnificação, mas estou descobrindo que com a mudança do foco no rebote, consegui manter apenas o 2. Então pode fortalecer sua visão. O melhor trampolim é o Bellicon. E eu acho que é assim que se escreve, algo assim. E você vai notar que o Bellicon que temos aqui não são molas, é borracha. Eu chamo isso de Rolls Royce porque você consegue um salto maravilhoso, Veja, com o rebounder não há impacto. Uma senhora disse, bem, eu não posso apenas pular, quando você pula cada salto que você dá, você tem um impacto nas ancas, joelhos e tornozelos. É por isso que se você correr e se pular a corda, deve ser na terra, porque a terra cede. Cimento e asfalto não cedem. É aí que você sente uma trepidação realmente forte. E repare em como as crianças correm. Você já reparou como as crianças correm? Elas sempre correm na ponta dos pés. Li um livro chamado Born to Run, de Christopher McDougall. Ele é corredor e estava tendo problemas na região lombar, pélvica e nos isquiotibiais. Então tirou 6 meses de folga do trabalho e decidiu investigar diferentes corredores ao redor do mundo. Ele queria saber por que estava sofrendo com isquiotibiais e região lombar. E você vai notar que a maioria dos corredores amadores usa calçado acolchoado para incentivar a pisada com o calcanhar. Já reparou nisso? E ainda assim deveríamos estar pisando com a ponta dos pés. Então ele foi aos livros de história e descobriu que em 1960 e 1964, Abebe Bikila, um corredor africano, levou ouro em ambos os Jogos Olímpicos e ele era um corredor descalço. Ele também investigou outros corredores descalços. Quando você corre descalço na grama, você nunca vai pisar com o calcanhar. E o que Christopher McDougall faz, ele entra na anatomia
pé, o que é muito interessante. Veja, o pé foi projetado para pisar na ponta. Quando você pisa na ponta, fortalece o arco e a parte da frente do pé tem um efeito amortecedor e os dedos se espalham para meio que absorver a queda. Mas, quando você pisa com o calcanhar, nada disso acontece. E ele descobriu que é o impacto com o calcanhar que está causando problemas nos músculos isquiotibiais, na pelvis e na parte inferior das costas. Não é interessante? E desse livro surgiu a mania dos corredores descalços, e o corredor descalço é basicamente corredores que têm uma sola realmente fina. Então, tenho meus tênis de corredor descalço aqui. Então, vou te mostrar. Quando eu compro... Desculpe, estive correndo na terra esta manhã. Quando compro um tênis de corrida, eu sempre faço assim na loja. É isso que eu quero. E aquele corredor descalço me permite correr na ponta dos pés. Quando comecei a fazer o... Desculpe, um pouco de sujeira dos meus sapatos. Quando comecei a correr descalço e peguei meus de sola fina, não é divertido se houver grandes pedras na estrada, então procuro as partes lisas e também a grama tanto quanto possível. Meus músculos nas pernas ficaram muito doloridos e eu pensei, isso é realmente estranho. Por que minhas pernas estão doloridas, né, quando eu geralmente faço exercício todos os dias? E foi então que percebi que quando você corre na ponta do pé, você usa um conjunto totalmente diferente de músculos, para quando você pisa com o calcanhar. Claro, esses músculos se adaptaram, e essa é a coisa incrível sobre o corpo, sua capacidade de se adaptar e ajustar. Queremos que ele se adapte e ajuste às coisas boas. Infelizmente, muitos se ajustaram às coisas ruins. Então, se você correr, certifique-se de que é batendo com a ponta dos pés. E a sua alta intensidade é, na verdade, o que funciona para você. Mas o trampolim, novamente, acredito que toda casa deveria ter um desses trampolins. Você pode colocá-lo de lado e você pode colocá-lo atrás do sofá. E se as crianças vierem, você sabe onde todas as crianças estarão, no trampolim. Se você for ao Bellikin no site deles, verá aulas onde eles mostrarão em muito mais detalhes do que eu fiz. Eu basicamente só mencionei. Eu só queria mostrar por que é uma forma de exercício tão poderosa. E você verá uma variedade de diferentes movimentos e coisas que você pode fazer. Mas as atuais estatísticas estão dizendo que 3 minutos, 3 vezes ao dia é suficiente. Agora, isso é quase nada. Então, como você pode incluir isso? Você pode certamente fazer seus 30 segundos de alta intensidade. Você viu que eu não parecia fazer um pouco, eu mal parecia fazer qualquer coisa e, no entanto, tenho certeza de que você podia ver que minha respiração estava começando a acelerar. Ou pegar fôlego. Correr no trampolim, então vou me mover para o trampolim novamente e apenas te dar uma pequena ilustração disso. Você pode... Agora, se você fizer isso no rebounder, correndo no rebounder, uau, você definitivamente conseguirá a sua alta intensidade. Mas apenas saltar alto no rebounder pode demorar um pouco mais para aumentar a sua frequência cardíaca e sua respiração, mas você certamente conseguirá isso. No livro Passe, o Dr. Al Sears conta a história de uma senhora que fez 7 segundos de alta intensidade e precisa de 15 minutos para se recuperar. Uau! Não muitas pessoas estão tão fora de forma. Sabe qual é a boa notícia? É por isso que P significa progressivo. Se ela fizer isso todos os dias, ela chegará a 8 segundos e depois 12 minutos de recuperação. Consegue ver o que acontecerá? É por isso que é uma boa ideia anotar a sua recuperação. Tempo, porque à medida que você fica mais em forma, seu tempo de recuperação será cada vez menor. E isso pode ser um grande incentivo para você. Quanto mais ocupado o meu horário, mais ocupado o meu programa, mais eu tomo medidas para ir para a cama cedo, para que eu possa levantar. E fazer isso com alta intensidade, porque eu sei que o meu dia, meu desempenho, minha capacidade de lembrar, de apresentar e os conselhos que as pessoas estão me pedindo dependem de eu ir dormir cedo, levantar-se muito cedo e pedir a sabedoria de Deus ao longo do dia, beber água, fazer aquele exercício de alta intensidade, você está praticamente pronto para qualquer coisa. Quantas pessoas entram no dia totalmente despreparadas? Não é de se admirar que a roda caia da carroça
na primeira vez que um pouco de estresse aparece. Eu sustento que em um corpo bem dormido, bem nutrido, bem hidratado e bem exercitado, um corpo que foi entregue ao grande Deus do céu, esse corpo lida com o estresse. Porque ele vem, não vem? Vem todo dia, mas quantas pessoas estão despreparadas? E então a roda cai do carrinho. E muitas vezes há muito o que limpar por causa disso. Sei que, como mãe de tantos filhos, era imperativo dar esses passos para ser uma mãe mais calma e ter sabedoria para cada criança, porque você é desafiado, quer você esteja em casa ou no ambiente de trabalho, você é. Então, é importante preparar-se para o seu dia. Assim, temos que nos preparar para amanhã hoje. Nós nos preparamos tomando café da manhã como um rei, almoço como uma rainha, chá ou jantar, como você chama, como um pobre. Então, podemos ir para a cama cedo. E assim você pode se levantar cedo e fazer o que acabei de explicar. O que deve ser feito para se preparar para o dia. Quem iria para a batalha sem qualquer armadura? É o dia da batalha? Bem, acho que todos nós concordamos que, você sabe, desafios surgem ao longo do dia. Portanto, é importante estar preparado,